Bom dia, pessoal. Eu vou tentar ser bastante objetivo e não entrar muito em termos técnicos, tá? Falar um linguajar bem básico aí. Só para vocês entenderem, eu trabalho com praticamente toda a minha vida profissional implantando tecnologia. Apesar de ser arquiteto de formação, trabalhei 16 anos com Autodesk, que fabrica AutoCAD, Revit, essas coisas. Depois fui para a área de gerenciamento de projetos, trabalhar com Primavera. E desde 2011 dou consultoria, né? Eu faço parte, por exemplo, do grupo que está definindo as normas BIM da BNT, que muitos talvez não saibam, não tenham conhecimento, mas já existem normas publicadas e outras em validação pública no presente momento, né? Você pode rodar ali para mim? Eu vou passar primeiro um vídeo para vocês entenderem um pouquinho o conceito, né? Tá dentro da apresentação. Tá dentro da apresentação mesmo. Olha lá. Isso. Bom, gente, de tanto eu ir nas empresas tentar explicar o que é o BIM, eu resolvi fazer uma produção caseira, né? Uma coisa em termos leigos para que qualquer um entenda, né? Bom, vamos lá. Em 1990, a gente tinha, o presidente era o Reagan. Essa era a capa da Veja, essa era a moto de vocês, o Gol, né? Esse era o 4 rodas, o nosso celular e assim por diante, né? Muitos de vocês de cabelos brancos já se situaram aí. E a gente usava bolômetro, escala, normógrafo e régua paralela, tá? Esse era o arsenal que a gente tinha. Depois a gente migrou para uma plataforma digital usando AutoCAD. Então, basicamente, a gente saiu do meio manual para o meio digital. Mas se você for analisar a maneira como se projeta, é a mesma coisa. A gente não mudou de fato. Então, a gente saiu do meio e foi para o outro, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham isso muito claro. De 2006 em diante, começaram a surgir softwares de projeto, não de desenho. Aqui, por exemplo, é um software de viabilidade, onde você vai fazer a integração da informação, por exemplo, com o Google Earth. Você pode fazer uma modelagem básica, e enquanto você vai simulando a cota de implantação, ele vai fazendo cálculo de aterro e cálculo de escavação, e te dando preço para isso. Então, é muito diferente a dinâmica de desenhar e projetar, tá? Aqui a tela do Revit, do software mais usado pelo mercado. Então, o que você faz aqui? Você projeta arquitetura, estrutura, instalações, e aqui eu estou reproduzindo como o software gera, por exemplo, um corte. Então, eu defino 2 pontos para onde eu quero olhar e o software desenha para mim. Então, antigamente eu tinha que desenhar tudo. Agora eu só tenho que definir aonde ele corta e para onde ele olha, tá? Começa a entender a diferença de abordagem. Eu foco em projeto, eu foco não em representação geométrica, tá? Aliado a isso, eu sempre vou trabalhar em modelo 3D. Essa é a primeira diferença do BIM. BIM não existe em 2D, praticamente todos os softwares são 3D. Para que 3D? Para eu poder analisar a volumetria, para eu poder entender o projeto, para eu poder, por exemplo, depois sacar os quantitativos, que é o que vocês querem, é o que todo mundo precisa, né? Então, aqui ele está mostrando o quê? A partir do modelo, eu tenho o bloco de 9, de 11, de 14, automaticamente vinculado a isso aqui. Apaga uma parede, apaga aqui. Apaga uma esquadria, apaga aqui. Aqui está pequeno, mas aqui tem forro liso, de gesso, aqui tem tabela de esquadrias e assim por diante, né? Então, vocês começam a entender um pouquinho a diferença. É diferente desde a fase inicial de projeto, é diferente durante todo o desenvolvimento do projeto, e vocês podem receber esse material para fazer planejamento da construção e fazer, por exemplo, aqui eu estou provando o quê? Que eu apago uma porta, aqui eu tinha 259 portas e agora tem 258. Então, eu não tenho que ficar conferindo, tá? Esse é um trabalho que o software faz para mim, não é mais o usuário que tem que conferir. E esse mesmo modelo você usa para fazer os outros processos. Por exemplo, aqui é um processo de compatibilização de projetos,
onde você carrega as disciplinas e o software detecta as colisões. Tá? Esse é o segundo uso do software BIM. Então aqui, em vez de você carregar ar-condicionado, aprumada, ele já detecta que está batendo com a viga. Isso é automático ou semiautomático, depende do processo. E esse aqui, o mesmo modelo também serve para eu fazer o planejamento da obra. Então, esse modelo está vinculado ao MS Project da obra. Então, quando ele coloca a grua, ele não coloca do nada. Eu tenho uma atividade de instalação da grua, remoção da grua, concretagem do terceiro piso e assim por diante. Tudo isso, se eu mexo no project, ele mexe aqui. Tá? E o Paulo vai entrar mais em detalhe daqui a pouco, com foco no 4D, que é outro uso do BIM. Tá? Vocês começaram a entender a diferença? Então, a gente sai de um processo bidimensional burro, que eu chamo de burro. Eu sou um cara que estou a vida inteira trabalhando como um catequizador desse negócio, e finalmente agora as pessoas estão começando a mudar de ideia. Né? Então, pode passar ali para frente, por favor. Gente, alguém tiver a dúvida, pode levantar, perguntar, a ideia é um bate-papo aqui. Apesar de que eu acho que é melhor você terminar e depois perguntar. Ok. Você desculpa. Então, a gente faz parte da cadeia produtiva da construção. Ou a gente tem dinheiro, ou a gente é proprietário, ou incorpora ou constrói, ou a gente projeta, ou às vezes faz tudo junto. Tá? Em cada fase da construção, na viabilidade, na construção e na operação, nós temos interesses e necessidades diferentes. E nós temos que trocar informação. Esse é o grande problema a ser resolvido, e é isso que o BIM vai endereçar para todo mundo. Tá? Hoje a gente usa o quê? 2D, tá? Para fazer o mundo 3D. Só que o 2D ele gera uma série de problemas, de interpretação, por exemplo. Né? O cara desenha uma nuvem, ou ele desenha uma linha de chamada aqui para uma prancha, e se desenha e se interpreta diferente. Por que disso? Porque a gente está trabalhando com 2D para fazer o 3D. E também a gente trabalha sempre em 2D para chegar no final, um elemento, o coordenador do projeto, o compatibilizador, pegar essa informação e mandar para a obra. Né? O que o BIM vai buscar, gente? Para que serve esse negócio? Aqui são as fases do empreendimento: projeto, orçamento, construção e operação. Então, quando eu começo a desenhar no AutoCAD, meu nível de conhecimento sobre a construção é 0. E eu chego no máximo no meu projeto executivo. Aí eu passo, o arquiteto envia as pranchas para vocês. E aí vocês fazem o quê? O orçamento. Só que você vai ter que pegar o 2D dele e extrair na unha os quantitativos. Então, isso representa a quebra de produtividade. Tá? Aí você começa a fazer o orçamento e atinge o máximo, precifica e fecha o custo da obra. E vai para o canteiro. O cara que vai fazer o planejamento, pega o AutoCAD, pega os seus dados de custo e faz o project. De novo, ele vai lá e começa do zero. Tá? Então, assim, o que o BIM busca é acabar com essas rupturas e criar um ciclo virtuoso, onde eu passo o bastão para o outro sem perder informação. Essa é a teoria do BIM. E para quem quiser se aprofundar, tem uma bibliografia que eu acho básica, que qualquer um no dia de hoje tem que ler, que é o Manual de BIM, está em português agora. Tá aí, quem tiver interesse, tá, o nosso amigo tem ali, que tem o beabá do BIM, vamos dizer assim. Essas perdas geram perda de dinheiro, e o pessoal lá nos Estados Unidos mediu. Isso custa 15 bilhões de dólares em 2002. Ou seja, 13 anos atrás, na indústria da construção, se perdia 15 bilhões de dólares. No Brasil, a gente não tem levantamento. Né? E o que a gente também tem que entender? Que, assim como nós temos necessidades, a gente desenvolve processos e tem softwares diferentes. Então, quando se fala em BIM, muita gente fala em Revit, que é uma marca, é um produto para um fim. Uma consultora deveria comprar um Revit? Provavelmente não. Eu vendi Revit 16 anos. Né? Mas hoje, que não tenho o compromisso de empurrar a goela abaixo o software, né, o que eu falo? Não deveria ter. Por quê? Porque ele não faz projeto. A consultora, ela consome essa informação, tem que fazer planejamento, acompanhamento de obra, orçamento e quantificação. Né? Então, finalmente, o que é o BIM?
existe uma tradução oficial da NBR 12.006, que trata da modelagem da informação da construção, que é o processo, e fala também do modelo de informação da construção, que é o banco de dados de informação. Cada edifício que você cria, cada casa, cada unidade de saúde, é um banco de dados de informação. E uma das definições todo mundo vai ouvir falar do Chuck Eastman, do Rafael Sachs, que tiveram. O Rafael Sachs esteve no último seminário BIM em São Paulo, né? E ele fala o quê? É uma tecnologia promissora onde é possível criar um modelo virtual preciso do edifício, construindo digitalmente. E ele contém informações para serem usadas durante todo o ciclo de vida, todo. Então, se vocês constroem para o Banco do Brasil, por exemplo, ou a Caixa, ou o que seja, ela deveria estar ciente disso. Ela deveria fazer partido do modelo, ela deveria usar o modelo em todo o ciclo de vida. Tá? Então, todo empreendimento começa o quê? Com um programa de necessidade. Depois eu faço um estudo de viabilidade, desenvolvo o projeto no Revit, no TQS, no software de autoria, que a gente chama. Essa mesma informação a gente faz análise térmica, estrutural, de sustentabilidade, cálculo energético. Aí sim eu passo para a geração de pranchas. Então, aqui está uma grande dificuldade em colocar BIM, gente. Vocês não têm noção do que é mudar a cabeça das pessoas. Quando eu chegava com o computador a tiracolo, falando que a gente ia desenhar no AutoCAD, os caras olhavam para mim como se fosse o ET, né? Falavam assim, pô, eu nunca vou desenhar nisso. Hoje ninguém nem pensa em desenhar na mão. É a mesma coisa aqui. Tá? Aí eu vou para a obra, eu poderia e deveria integrar com o processo de fabricação, planejamento, colocar o 4D, que é o tempo, o 5D, que é o custo, e adicionar as minhas informações de construção, minhas gruas, meus tapumes, definir logística, plano de ataque, e depois usar o modelo para operar e fazer reforma. E o ciclo recomeça. Tá? O que é importante entender, gente? Tem produto BIM, tem software BIM, tem processo BIM em todas essas caixinhas. Tá? Então, um exemplo básico, eu faço um croquis, do croquis eu faço uma modelagem de massa, e isso me gera custo. Tá? E eu posso definir entre fazer um hotel, um edifício de escritórios, colocar 4 por andar ou 6 por andar. Isso numa fase de modelagem muito inicial. Tá? Depois eu pego essa informação e detalho, começo a realmente colocar as dimensões definitivas, fazer projeto executivo, aprovar na prefeitura, fazer análise de conforto. Né? Por isso, esse link, por exemplo, com a norma de desempenho, né, com o selo Procel. Né? E depois, os órgãos, tipo prefeitura, governo, poderiam usar isso aqui chamado code checking, que você carrega todas as suas normas, as suas leis dentro de um software, aperta o botão e ele te ilumina aonde que está com o pé direito menor que a lei. Aonde que o corredor está menor do que o círculo inscrito permitido. Imagina isso, você aprovar projeto em segundos. Não ficar lendo prancha por prancha. Gente, imagina isso versus a quantidade de atores. Nós temos o corpo de bombeiro. Né? Então, qual que é um dos grandes entraves do construtor? Aprovar projeto. Né? Então, às vezes ele tem o terreno, ele tem o dinheiro, mas faltam as benditas aprovações. BIM pode ajudar nisso. Tá? BIM pode e deve ajudar nesse cenário. E compatibilizar para não chegar a isso na obra. Ó. Isso aqui é um projeto executivo que eu modelei para um cliente. Esse projeto já estava liberado para a obra. E eu achei 60 interferências graves nesse projeto que ia para a obra. Tá? No BIM a gente trabalha o quê? Com um objeto que ele é um pilar, não é só um retângulo ou um quadrado. Ele é um objeto com inteligência. Então ele vai ter informações, ele pode conter informações dos materiais componentes, dos custos, dos insumos para chegar no preço. Se você cruza com dados de produtividade, você chega no prazo. E o que você tem que fazer? Usa o DNA da tua empresa, aplica o macrofluxo de produção, gera o cronograma e está aí. Liga aquela informação com o project e está aqui. Tá?
E esse passo aqui, muita gente para, mas é aqui que começa a utilização do edifício. Então, uma escola, uma creche, um hospital, você começa a vida depois que você entrega a obra. Eles poderiam e deveriam usar BIM para fazer a gestão. Tá? Então, o que eu ganho com isso aí, gente? Ninguém faz nada porque é bonito ou porque está em 3D. O pessoal faz para ganhar dinheiro. Tá? E nesse cenário, eu tive aula anteontem, uma economista da FGV, que ela derrubou todo mundo. Eu faço mestrado na USP de Engenharia Civil, em inovação na construção. A mulher deixou todo mundo arrasado com o cenário que ela pintou lá. Negócio... Né? E é justamente, ela mesma falou, é justamente nessa hora, gente, que a gente não pode baixar a cabeça e esperar o mal passar. Porque não vai passar. Entendeu? A gente estava num fluxo subindo, 2007, 2008, chegamos em 2012, agora é natural. O que nós temos que fazer agora? Investir em tecnologia, melhorar processo, reduzir desperdício, otimizar dentro das empresas. BIM vai de encontro a isso. O que o pessoal está conseguindo usando o BIM? Reduzir erro e omissão. Eu quero chegar na obra com um projeto sem problema. Eu não quero ter que ficar resolvendo a curvatura do ar-condicionado porque a viga está batendo. E isso é possível. Tá? Eu participo de vários projetos onde isso a gente está fazendo isso aqui no Brasil. Né? Melhorar a colaboração com o proprietário, com o projetista, melhorar a imagem, assim por diante. E o mais importante, isso aqui é uma pesquisa mundial, e de cada 3 que investirem em BIM, de cada 4, 3 têm a percepção que ganharam dinheiro, gente. Tá? A coisa é assim, por que está se perpetuando o BIM? Não é porque é uma moda. Muita gente me pergunta, BIM é moda? Não, não é moda. BIM é negócio. Né? Para quem enxerga como tal, é um baita negócio. E o pessoal tem conseguido ROI mais de 100%, 3%, 7% de 51 a 100 do que investiu. E depois é só lucro. Entende? Então, você aplica no começo, depois ganha a vida inteira. Esse aqui é um dado que é interessante, que eu consegui dar método, que ela fala por que gera alteração de projeto nas obras. 44% é solicitação do cliente, 17% é ausência de informações. A gente está falando de mais da metade aqui. Ó, tá? Como é que eu consigo convencer meu cliente? Eu faço como aquele atlas do corpo humano do edifício. Ele enxerga as entranhas do meu prédio. Ele enxerga como é que está no projeto e como é que vai estar depois. Ele consegue ter detalhes, gerar cortes que não seriam possíveis de fazer na obra. Tá? Então, eu resolvo o meu problema de comunicação com quem está me contratando e quem está executando. E eu posso usar isso em tablets, etc. Né? Eu vou ganhar assertividade. Como eu tiro a documentação dessa verdade, os quantitativos, os cortes, as plantas, a perspectiva, refletem uma verdade única. Então, eu não tenho aquele problema de chegar com pranchas com informações diferentes. Tá? Eu ganho o quê? Produtividade. O arquiteto pode reclamar que demora mais. E demora. Só que no começo, é a mesma coisa. Quando você saiu da prancheta e foi para o CAD, você demorou mais. Depois, só alegria. Né? E você ganha o quê? Edifícios melhores, que eu consigo fazer análise por exemplo, de consumo energético. A gente está falando em gasto de água, gasto de energia. Está aqui uma das soluções. Tá? Eu posso resolver o quê? Antecipar os problemas antes de chegar no canteiro. Então, o software ele me identifica quem está batendo com quem. Tá? E depois, você pode executar aqui para mim? Eu posso fazer o planejamento 4D, que é o vídeo onde eu conto a historinha da obra. Então, eu agrego a informação de como eu começo, qual é a sequência executiva, quais são os prazos, porque tudo está amarrado a tempo. Ou seja, se eu passo esse vídeo para a minha equipe de campo, o pessoal pode começar a falar assim, ô doutor, por que você não começa por aqui e não por aqui? Por quê? Porque ele tem a visão do negócio dele, do conhecimento de campo. Aí eu chamo o meu planejador e falo, vamos alterar isso aqui.
Em maio nós vamos estar levantando as estruturas. É um mês ruim, vai chover. Eu não sei, você antecipa toda a construção através do cineminha, que muita gente conhece. Certo? Pode passar. E outra coisa que a gente pode fazer, que é fundamental, a gente pode criar o quê? Tem um vídeo ali embaixo. A gente pode criar a baseline. Eu vou deixar para o Paulo mostrar isso. Gravar uma baseline e mostrar o executado, que é o que a 5 já faz hoje. E integrar isso com produção. Passa aqui para mim, por favor. Embaixo, isso. Essa aqui é a apresentação desse engenheiro, que é do México, de um congresso de BIM que eu participei no Chile. E essa empresa, o que ela faz? Ela integra todo o processo de projeto com o corte, a dobra e a aplicação. Por exemplo, o tagueamento, a etiquetagem de todos os pacotes que vão para a obra. Eles imprimem, cortam e dobram o aço em barracão e depois só chega na obra e aplica. Né? Da onde que veio essa informação? Do modelo. Tá? Quantitativo, já falei. Orçamento, aí você pega as quantidades que são extraídas e integra com base de custo. Pode ser sua, pode ser a Sinap, pode ser a que seja. E trabalha com manutenção integrada. Tá? Bom, já existem pesquisas de adoção. Muita gente acha que BIM só acontece em São Paulo, mas não. Eu tenho participado de processos no Recife, no Rio Grande do Sul, ou seja, está acontecendo de forma generalizada. Existem normas, como eu falei. Existem já licitações demandando BIM. Essa aqui é uma publicada pela CPTM, exigindo em BIM. Eu participei dessa obra no metrô, então são várias obras do metrô que estão utilizando tecnologia BIM. DENIT e assim por diante. Aí fica a última pergunta, como é que eu implanto tudo isso? Né? Gente, implantar BIM, a gente tem que entender que é uma atividade muito mais complexa que trocar da prancheta para o AutoCAD. Tá? Então, primeira coisa que eu recomendo, vocês têm que buscar conhecimento. Conhecimento no sindicato, conhecimento dos engenheiros, dos profissionais de obra, dos profissionais de projeto, para todo mundo começar a falar a mesma língua. Porque hoje que eu vejo no mercado, tem gente que quer comprar Ferrari por 100 mil reais. O cara fala assim, eu quero uma Ferrari. Eu vou te pagar 100 mil reais. Eu falo, não existe Ferrari por 100 mil reais. Só que com o BIM está acontecendo exatamente isso. Ninguém sabe contratar, ninguém sabe pedir, ninguém sabe cobrar. Tá? Depois, você tem que buscar autoconhecimento na sua empresa, porque o BIM da Gafisa, o BIM da 5, vai ser diferente do seu BIM. Você pode estar com um concorrente direto, do mesmo nível, do mesmo nicho, mas o seu BIM é diferente do dele. Tá? Desenvolver um plano estratégico e fazer. Né? Então, como é que eu busco conhecimento? Nós vamos ter a primeira turma, semana que vem, da Academia BIM. Né? Então, vai ter um técnico que já participou de N implementações, e eu também estou contribuindo na formulação de um outro curso, além desse da Academia BIM, onde nós vamos ir a fundo na questão de conceito e, eventualmente, de ferramentas. Eles vão pegar e vão ter condições de manipular o software por vocês mesmos. Participa do congresso. O seminário de lá de São Paulo vai ser em outubro, é o ponto alto do BIM no Brasil. Né? Participa de palestras, nem que seja de demonstrador de software. Dependente do que você acredite ou não, é bom estar antenado. Participe dos fóruns e, obviamente, busque consultoria de quem entenda. Né? Isso é uma coisa, honestamente, não é porque eu sou consultor, não é porque eu vivo disso, mas, honestamente, isso não é coisa para principiante. Tá? A gente tem que entender onde é que a gente está, onde a gente quer chegar com isso aí. Porque o BIM você pode ir no 10, no 20 ou no 1000. Quando nós vamos atingir isso? Nós temos gente dentro da empresa, nossos projetistas estão preparados, né? Nós temos tempo, no auge do boom imobiliário, você acha que a gente ia ter tempo para implantar BIM, gente? A gente tinha que entregar a obra. Agora é a hora. Né? E aí eu preciso ter dinheiro. Né? Então, aqui, por exemplo, a 5, ela fez um plano estratégico com a consultoria de um professor,
da USP, e depois desenvolveu uma linha e foi, obviamente, tentando respeitar os prazos, e o próprio Paulo vai explicar melhor o caminho das pedras. Né? Mas o mais importante é fazer, meter a mão na massa, faz um projeto piloto, contrata um arquiteto, conversa com gente, vai, visita a obra, vai em feira, porque o negócio, gente, eu vou falar, o negócio está acontecendo. Para quem acha que não está, o negócio está acontecendo e bastante forte. Tá? A Raquel mandou algumas dúvidas, né? Aqui um de vocês pergunta que há 2 anos tinha entrave relacionado à troca de formatos. Tá? Gente, BIM, como envolve todo o ciclo, não é perfeito. Existem perdas nas trocas. Só que as perdas hoje são muito mais administráveis do que antigamente. A própria Autodesk, que é a dona do mercado, se abriu para padrões abertos. Então, assim, a realidade muda todo ano. Não usa isso como desculpa para não usar BIM. Tá? Essa desculpa não cola mais. Porque muita gente fala assim, não dá porque o IFC não funciona. O pessoal inventa besteiras para confundir a cabeça de vocês. Investiga e corre atrás. Custo alto para uma empresa pequena ou média de projeto. Gente, quem quer faz. Seja com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Né? É aquela coisa, eu sempre falo, eu quero casar, fazer MBA, comprar casa na praia e ir para a Disney. E só ganho 10 mil por mês. O que eu faço? Pô, tem que escolher, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então é uma questão de priorizar. E quem que vai priorizar? Vocês, para definir o que vocês querem da sua empresa. Né? Curva de aprendizado é longa. Não necessariamente as empresas deviam utilizar o BIM, mas contratar empresas com essa expertise. Não adianta contratar expertise só. Você tem que incorporar, você tem que mudar a cultura de dentro. Tua pessoa que faz orçamento, ela tem que entender o vocabulário BIM. Ela tem que saber extrair informação. O Paulo vai dizer isso. Né? E os vanguardistas investem mais e colhem primeiro. Como os projetistas estão trabalhando? Gente, hoje projetista não é mais o gargalo. Tá? Pelo menos em São Paulo, no Rio, hoje você tem uma oferta bastante grande. E o próprio Tiago vai falar alguma coisa sobre modelos de terceirização de serviço BIM. Tá? Dúvidas? Passei do tempo?